A comissão de arbitragem fez mirabolismo para defender o trio de arbitragem, não só o trio, como o VAR, no jogo Vasco-Palmeiras, que anularam o gol legítimo do Paulinho. Vamos falar que a gente, não vamos dar notícia e vamos falar que a gente acha disso. Também vamos falar sobre a reformulação da SAF. O Vasco anunciou hoje, nessa terça-feira, que já estava acontecendo na prática, o Lúcio Barbosa como CEL, da Kátia Barbosa, a Kátia Ferreira Barbosa como a CELFO. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo a bola rola, e como rola lá em Salvador, às 6h30 da noite, no Nova Fonte Nova, Bahia e Vasco, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, terceira rodada do retorno. Bom, vamos começar com o áudio e vídeo do pessoal da comissão de arbitragem, liderado por Sememi, o Wilson Sememi. O cara foi péssimo árbitro, inclusive tem histórico do Vasco em 2011, de erros dele que custaram o título brasileiro daquele ano, e ele agora é o chefão na comissão de arbitragem, e ele defendeu o trio de arbitragem e o VAR, que erraram um gol legítimo, anularam um gol legítimo do Paulinho, e sob argumento que o vigiante estava impedido. Vamos mostrar um vídeo depois do áudio com legenda do pessoal da VAR na hora do jogo, que no mínimo foi confuso, já que eles disseram que na altura do ombro do vigiante eles estavam ok em relação ao último zagueiro do Palmeiras, ou seja, na mesma linha, que daria posição legal, mas um pezinho, um dedinho do jet estaria impedindo. A recomendação da FIFA é que seja pelo ombro. Se fosse pelo ombro, ele estaria em posição legal. Mas vejam aí o vídeo do Sememi defendendo os seus subordinados, e em seguida o áudio do Wilson Pereira na hora do gol do Paulinho. Veja. Fizeram minamorismo para anular esse gol do Vasco, e é uma coisa que não me surpreende, essa defesa do Sememi, porque primeiro ele foi um péssimo árbitro e age como um pai, não age como um chefe. Ele podia dar um puxão de orelha no trio de arbitragem, no VAR, dizendo que eles quebraram o protocolo. Na verdade, ele deu o quê? Liberdade para criarem uma regra que eles quiserem no momento do jogo, dependendo do time que estiverem se enfrentando. Agora, sob o argumento como o bicão do Rio não atravessou, não passou do meio de campo, não se virou uma nova jogada. Bom, no protocolo do VAR não diz nada disso.
Inclusive, eles falam que não havia domínio do Rio, porque ele chutou no perigo, sendo que não tinha nenhum vascaíno atrás dele ou pressionando ele. Já sabemos que, dependendo desse cidadão aí que tem erros históricos, inclusive do puxão de camisa do Diego Souza no jogo contra o Flamengo, por ele há um rebaixado aí que a gente sabe quem é, por ele o Vasco cai, por ele. Não digo que o Vasco está na zona de rebaixamento nesse momento por causa desse erro, lógico que não. Não dá para passar pano num péssimo planejamento do senhor Paulo Brax, porém a reação estava acontecendo. Se o Vasco faz 1-0 e segura esse 1-0 em cima do Palmeiras, que moral o Vasco teria agora, ainda mais que ficaria 2 pontos só atrás do Bahia, para o jogo com o Tricolor Baiano no próximo domingo? Aí já espero outro erro polêmico no jogo de domingo contra o Vasco. Bom, e o Vasco hoje anunciou que já estava acontecendo na prática a mudança dentro da sua SAF, a saída do Luiz Melo, que saiu já tem mais 2 ou 3 semanas, e o Lúcio Barbosa entrando no lugar do Luiz Melo. Inclusive, o ambiente entre a associação e a SAF melhorou muito com a saída do Melo e a chegada do Lúcio Barbosa. Inclusive, é engraçado porque quando a SAF, a 77 comprou 70% das ações da SAF, virando uma empresa, Vasco SAF, já vi que eles pediram indicação para a CEL, o pessoal mesmo da associação, o presidente Jorge Salgado, que até hoje olha com uma desconfiança quando eu estou fazendo parte, tentando entrevistar ele vira as costas. Eles indicaram o Luiz Melo para depois ficar as turras com o cara, sendo que a própria torcida, quando ele foi contratado como CEL da associação, já apontava que ele tinha laços com o rival da Gávea, que ele era torcedor do rival da Gávea. Inclusive, tinha um post em redes sociais, ou tirado print em fotos nas redes sociais, dele com a camisa do Nego da Gávea. E puxaram na época que ele era sócio torcedor do time da Gávea, e passou distribuído pelo pessoal da associação. Eu fico imaginando que o Luiz Melo, isso aí é não é uma apuração, mas como há muita política nesses bastidores, que ele deve ter prometido alguma coisa para o pessoal da associação e não cumpriu. Aí eles começaram a se revoltar com o Luiz Melo, mas nessa turbulência que estava com o Luiz Melo, não é sendo um cara da CEL, da Vasco SAF, estava uma briga, um pé de guerra com a associação, e rapaz, reinou com o Luiz Melo, com o Lúcio Barbosa, entrando no lugar do Luiz Melo, e a Cássia Ferreira Barbosa, olha a foto dela aí, ó, ela virou a CEFO do Vasco, ela entrou no lugar do próprio Lúcio Barbosa, que era o CEFO, agora virou o CEL. E agora ela vai ser a CEFO do Vasco. Inicialmente, isso aí é provisório,
mas tudo indica que vai virar brevemente definitivo, até porque se o time continuar essa evolução, né, e o Vasco escapar do rebaixamento, tudo indica que isso vira essa hierarquia será em definitivo. Até porque tanto na associação quanto na 77 estão gostando do trabalho do Lúcio como céu e da Cátia como céu. Então vamos aguardar como que vai ser os próximos passos da SAF, em relação ao futebol do Vasco. E é uma coisa que revolta. Agora, espero que desse caso todo envolvendo a comissão da arbitragem, que a SAF tenha aprendido e comece a se fortificar nos bastidores também. Como você vê, contra o Vasco, eles nunca reconhecem erros. Esse próprio CMM, ele só reconheceu que errou-se de não dar pênalti em cima do Diego Souza no clássico Vasco-Flamengo, no Engenhão. Ele me disse que avisaram a ele depois que o jogo terminou. Ou seja, depois que o Vasco foi lesado. Agora, esse um ponto, vamos imaginar que o Palmeiras teria empatado, o gol o golaço do Rafael Veiga teria realmente acontecido. Tiraram 2 pontos, no mínimo tiraram 2 pontos do Vasco. Ou o Vasco poderia muito bem ter segurado o 1-0 e ficado a 2 pontos e sair da zona de rebaixamento. E aí, quem vai compensar isso? Apedrejaram um ônibus do Botafogo, torcedores do Fluminense apedrejaram um ônibus do Botafogo quando a delegação botafoguense chegava para Porto do Galeão para viajar para enfrentar o segundo jogo da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Será que a Justiça do Rio vai interditar o aeroporto? Será que a Justiça do Rio vai argumentar que o perigo de favelas em torno do aeroporto? Fica essa questão, inclusive a pedra que foi jogada, que feriu levemente, graças a Deus, levemente, o jogador do Botafogo. Porque a gente está falando de 2 torcidas que não tem nada a ver com o Vasco. Nessa quarta-feira será julgado um recurso do Vasco no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para liberar São Januário, pela Justiça Esportiva já está liberada, mas falta na Justiça Comum, que a Justiça Comum achou que deve se meter numa questão esportiva. E agora, inclusive, a juíza que deu o parecer fechando São Januário, deu aquele parecer preconceituoso, como se todo mundo que morasse na barreira do Vasco fosse bandido. Mas vamos argumentar, vamos esperar amanhã como que será como eles verão esse recurso do Vasco, como que será o julgamento. Mas se for para ser coerente, teria que fechar tudo praticamente, O Maracanã já teve pancadaria, até pior. Agora, até no aeroporto está tendo brigas com pedrada. Então, só para finalizar esse nosso Boa Noite Vascaíno,
até o nosso Desperta. Ainda hoje vamos falar sobre Fórmula 1, já que tem brasileiro correndo nesse final de semana, pelo menos no treino de sexta-feira, e também depois tem o nosso Desperta e a hora do almoço. Nada mais.